T-News. Apresentação: Marely Martins. T-News. Entrevista T-News. 7h30, e agora nós vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos os ouvintes, bom dia à equipe da T, boa manhã de sexta. Deputado, amanhã nós já teremos aberta, hoje na verdade já está valendo, né? Desde hoje até 5 de agosto começam as convenções partidárias e teremos amanhã no Paraná, por exemplo, a convenção partidária do PMDB, do Requião, o MDB agora, e do PSD, de Ratinho Júnior, né? Que, aliás, o senhor é aliado, mas sem muita novidade aí nessa convenção, porque já está praticamente confirmada aí o nome de Ratinho Júnior na disputa ao governo do Estado, né? Sim, ele já colocou o nome à disposição do partido há pelo menos 2 anos. Ele trabalhou ao longo desses meses conversando com os partidários no estado todo, inclusive na região. Nós tivemos aqui reuniões de pré-convenções e de debates com a sociedade através de reuniões com o setor produtivo, com segmentos importantes da sociedade. E nesse sábado, então, acontece a homologação dessa candidatura. O partido, então, vai disputar o governo do estado. E como que fica o PSD em relação à disputa da presidência da República? Já tem uma definição? Não, ainda não tem uma definição. O partido, ele tem a figura do Afif Domingos, que coincidentemente em Ponta Grossa, na eleição há mais de 20 anos, foi o vencedor em Ponta Grossa. O Afif, ele na eleição entre o Collor e o Lula, foi em Ponta Grossa o mais votado. As pessoas têm uma afinidade com o nome do Afif, e o trabalho dele, inclusive, junto ao Sebrae, as micro e pequenas empresas. Recentemente aprovamos um refis, inclusive, para as pequenas empresas. Ele coloca o nome à disposição do partido. Tem conversado também com os estados, né, e com as lideranças do país. Então, isso ainda não está definido. Mas nós temos um bom diálogo com alguns nomes importantes no país, inclusive do Álvaro Dias no Paraná. Aliás, essa situação ainda não está definida, né? Porque até quando conversamos aqui com o Osmar Dias, ele deixa muito claro o seu apoio. O Osmar Dias, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PDT, ele deixa claro o seu apoio ao irmão Álvaro Dias, do Podemos, que é pré-candidato à presidência, como o senhor citou, mas o Álvaro não deixa claro aí essa situação dele aqui no Paraná. Inclusive, tem tido várias conversas com o Ratinho Júnior, né? Sim, eles conversam porque já há um relacionamento de amizade e respeito entre eles, né? Já estiveram juntos e os dois têm realmente mantido um bom diálogo. É isso que os paranaenses querem. Eu acho que nós temos uma política mais moderna no estado do Paraná, até em virtude de todo o processo investigativo no estado. Enfim, há uma depuração no processo, e aqueles que representam uma parcela da sociedade que preza a moralidade na política devem sim dialogar, conversar, independente, né, se estiverem separados, mas com respeito, ou se puderem vir compor um bloco só, e é o que eu inclusive trabalho para isso. Acho que para o Paraná seria importantíssimo. Agora, vocês como pré-candidatos, né, já que ainda estamos no período pré-eleitoral, o senhor vai concorrer a uma vaga pela 3ª vez à Câmara Federal, estão preocupados com essa possível abstenção de eleitores, um número maior para essas eleições e também votos nulos? Isso preocupa também no cenário aí da disputa? Eu tenho falado muito aqui na Rádio T sobre esse assunto ao longo dos últimos meses, não só agora. Eu já tenho conversado com a direção de jornalismo, que sempre me questiona sobre a possibilidade de ampliação de cadeiras, sobre a possibilidade de haver uma renovação, e eu tenho colocado a preocupação de que percebo uma movimentação muito grande de abstenções, né? O que necessariamente não auxilia o processo, não melhora o processo, que realmente Ponta Grossa não terá um futuro melhor, ou Castro não terá um futuro melhor, ou qualquer cidade do Paraná, do país, não terá um futuro melhor com um número maior de abstenções. Isso certamente não vai acontecer, não é dessa forma. E há, inclusive, uma corrente na internet, e a gente vai viver uma eleição de fake news, dizendo que se nós tivermos, então, uma abstenção de mais de 50%, haverá uma nova eleição. Isso sempre surge, na verdade, em todo período eleitoral. Sempre surge, e por mais que a gente fale aqui, ó, isso não existe, não se
quase todos se absterem, apenas uma pessoa votar, será eleita por essa pessoa. Então não existe essa notícia, mas ela acaba sendo repassada na internet e vai ser o grande problema das eleições, né? Essas informações equivocadas e erradas que acabam circulando na internet. Então, as pessoas ainda acreditam que possa vir a acontecer, e mesmo que acontecesse, né? Então, se você tiver uma nova eleição, então você vai ficar anulando e vai tendo novas eleições até quando, né? Então, mas isso não existe também. E eu acredito que os centros maiores, como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cascavel, haverá um número ainda muito grande de abstenções. E o senhor já falou também várias vezes aqui em entrevista que não acredita na possibilidade de que nós podemos eleger aí 3 cadeiras para a Câmara Federal, até por conta dessas abstenções e do número de eleitores que temos na cidade, né? Não acredito. Eu acredito, inclusive, que possa ficar sem nenhuma representação. Nós vamos ter uma redução de representação e até em virtude de que essa eleição, muitos colocam o nome à disposição, mais pensando na eleição municipal, mais tentando projetar o seu nome ou disputar uma eleição para prefeito, colocando seu nome nesse momento. E em virtude disso, com as abstenções, nós ficaremos com uma redução do número de representação dentro, na minha opinião, inclusive, não só do Congresso, mas também pode acontecer no Paraná, como pode também não ter representação, porque a fragmentação pode ser muito grande. Quem tiver um trabalho, né, legislativo, partidário e de investimentos na região, poderá sagrar-se vitorioso, porque não há somente os candidatos locais. Você tem, inclusive, a ter semanalmente conversa com lideranças que participam do pleito na região dos Campos Gerais. Vocês disputam com outros deputados também na região, né? Com certeza. Então, isso será cada vez mais fatiado e a possibilidade é real. Eu tenho falado isso há muitos meses, tenho falado isso com setores da sociedade que participam, né, da política, como associações comerciais, Federação das Indústrias, sindicatos dos trabalhadores. Nós temos conversado que poderá ficar sem representação justamente porque há uma antecipação de eleição municipal, não necessariamente há o interesse de participar do poder legislativo, defendendo a região ou fiscalizando e legislando, e sim a apresentação apenas de uma disputa prévia lá para 2020. Agora, quando nós falamos aqui nessa questão do número alto de abstenções, é claro que nós fazemos o nosso papel aqui democrático, dizendo que não votar é sempre pior, né? Até porque quem não vota depois não tem direito de reclamar, tá deixando que outros votem por ele, né? E muitos dos deputados, pré-candidatos que nos dão entrevista falam da teoria de escolher o menos pior, que se o eleitor não tem como escolher o melhor, que escolha o menos pior. O senhor acha que é por aí também? Mas não deixar de votar. Eu acho que as pessoas têm que fazer a avaliação e hoje tem ferramentas possíveis e fáceis, acessíveis para que se verifique isso. Vou dar 2 exemplos. Inclusive, uma ferramenta ganhou o prêmio internacional nesse último mês que chama-se Detector de Corrupção. Qualquer aparelho celular, seja ele Android ou não, pode baixar o detector de corrupção. E você vai tirar foto da pessoa, seja no santinho, na televisão ou pessoalmente. Você tem toda a vida do parlamentar ou do político sendo analisada, inclusive os seus processos. Outra ferramenta, há um ranking dos políticos chamado políticos.org.br, avaliando todo o trabalho, tudo o que fez ou o que não fez o representante. E você pode analisar e avaliar. Você tem ferramentas para fazer isso. As pessoas devem, inclusive, fazer isso. É a minha opinião. Não deve simplesmente se levar por um WhatsApp ou uma corrente de informação que necessariamente não é verdadeira. Mas existem sim ferramentas e é por isso que eu confio ainda no Poder Judiciário e na imprensa livre. Mesmo com as falhas e os erros que possam vir a acontecer, eu ainda prefiro acreditar nessas ferramentas de uma democracia livre. Nós estamos conversando com o deputado federal Sandro Alex. Ontem já falamos um pouco sobre esse assunto, envolvendo o seu posicionamento no Conselho de Ética, relacionado a Celso Jacob, do MDB, deputado, né? O senhor foi relator de um dos
processos dele no Conselho de Ética. E acabou virando destaque, né, no Jornal Nacional. Primeiro de uma forma trágica, né, porque eles deram uma informação lá que o senhor teria votado pelo arquivamento desse processo e depois corrigiram a informação. Porém, o senhor pediu que o processo dele fosse enviado à mesa diretora da Câmara para que fosse analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas o senhor, então, não poderia votar o mérito do processo dele? Eu sou o único paranaense membro do Conselho de Ética na Câmara. Eu tive uma presença durante muitos meses no Jornal Nacional e em toda a imprensa nacional, no caso envolvendo Eduardo Cunha. Nós ganhamos dele por 1 voto. Hoje ele está preso em Curitiba por uma diferença de 1 voto. Acredito que um parlamentar ele tem a obrigação legislativa de fiscalizar. E eu cumpri a minha obrigação quando eu disse: fiscalizem a ex-presidente, senhora Dilma Rousseff, pelo crime de responsabilidade. O fiz com o senhor presidente do Poder Legislativo, Eduardo Cunha, que hoje está preso. E também o fiz com o senhor Michel Temer, por 2 vezes, mandando a investigação contra ele seguir o seu caminho. No Conselho de Ética, eu também não fugi à minha obrigação. Eu sou legalista, eu cumpri o regimento e a Constituição. O deputado que eu estava analisando o caso, ele tem um processo transitado e julgado. Primeiro que a Constituição diz que pelo número de faltas abre-se o processo de cassação, mas quem abre? É a mesa diretora. Esse é o caminho legal. Eu sou legalista, eu estudei na UEPG e tenho orgulho de ter estudado em uma das melhores do país. Eu sigo o caminho legal. O meu encaminhamento foi de que conte-se o número de faltas e abre-se o processo de cassação. Em não ter o número de faltas, o caminho legal era através da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, quando eu dei esse parecer, eu pedi a sua cassação, porque é o caminho natural do processo. O caminho... Só que aí eles derrubaram o seu parecer, foi isso, eu né? fui vencido por 11-1. Mas esse voto é meu, contrário ao arquivamento. Então, quando eu dei o encaminhamento, remete-se à mesa para a abertura do processo de cassação, eu estou pedindo a cassação. Mas o senhor tinha que necessariamente encaminhar, então, seguindo as questões legais que o senhor disse, o senhor não poderia dar um parecer... Se eu sou constitucionalista, sim. E eu sou constitucionalista. Eu poderia dizer assim, eu quero cassá-lo, mas eu não estaria, então, seguindo a Constituição. Mas poderia. Se não seguisse a Constituição, como o senhor poderia fazer isso. Mas eu fiz um juramento à Constituição e eu segui o caminho natural dos fatos. Tanto que a própria Rede Globo fez uma retratação e é difícil você ter no jornalismo moderno, e você é uma jornalista, um pedido de uma retratação. São poucos casos de retratação no Jornal Nacional, não são tantos, e de pedido de desculpas são apenas 2. Por que eu fiz esse pedido, inclusive, ao Jornal Nacional? O Bom Dia Brasil já tinha corrigido. Nós já tínhamos a informação, mas aí entra o fake news, entra a internet. Claro que você tem uma disputa, e nós falamos agora, uma disputa em Ponta Grossa, que ela, inclusive, não é salutar. Há uma tentativa de destruição, de não se ter nenhuma cadeira. Então, quem não tem um processo, um trabalho legislativo ou um trabalho a mostrar, passaram a divulgar isso como uma notícia final. E isso, você sabe, circulou nos grupos de WhatsApp de uma forma pejorativa, montada como um fake news. E circulou mesmo. E para que eu pudesse combater essa notícia, eu tinha que ter a mesma fonte da informação. Não bastava eu dizer, o Bom Dia Brasil já corrigiu. Eu percebi isso. E aqui eu quero dar um mérito à Rede Globo, que tem muitas críticas, tem, mas ainda prefiro um país de imprensa livre. Eles corrigiram a informação e eu me dei por satisfeito e eu fiz um agradecimento formal dizendo que agradeço e a verdade foi restaurada. Eu ainda prefiro, no país, o Estado Democrático de Direito. Eles cometeram um erro, mas eles me corrigiram. Acredito que, mesmo com a oposição, os outros grupos políticos tentaram difamar a minha imagem, eu tenho 4 anos de trabalho, estou entregando o meu mandato da mesma maneira que eu comecei, de cabeça erguida. E eu concluo, então, esse meu mandato dizendo à população, cumpri a minha obrigação. Nem tudo num parlamento, o meu voto não é único. Não sou eu que decido sozinho. Muitos disseram, mas por que você não decidiu? Eu decidi pelo meu voto. Eu posso cumprir a minha obrigação com a minha parte. Mas a maioria num colegiado legislativo é que ganha.
mas fica o registro, está lá o voto, está lá o parecer, inclusive o parecer, eu entreguei o parecer com um projeto de resolução, que prevê o seguinte, a perda automática do mandato para quem está condenado. É esse o meu pedido. Eu estou Aí não com precisa esse nem projeto. passar para o Conselho de Ética. Porque não deveria passar. Por isso que quando eu disse remete-se à mesa e abre-se o processo de cassação, que não deveria estar ali. A Constituição é clara. Ela já pede a perda do mandato automático. E eu estou colocando esse projeto de resolução, que inclusive a Gazeta do Povo fez uma matéria muito grande a respeito disso, que já deveria ser automático. Não tem que ninguém analisar. Claro que se alguém vai analisar de forma corporativa. O colegiado analisou de forma corporativa. Ninguém analisou o processo, analisou a salvação de um dos membros. Então, eu acredito que a maneira correta é que isso fosse automático. Você não tem... eu expliquei isso no meu parecer. É incompatível com a atividade parlamentar alguém exercer dentro de um presídio. É incompatível. Eu não acredito que há compatibilidade. Ainda que o judiciário disse que há, porque o Supremo não pediu isso. O Supremo não o fez. Há também uma falha de procedimentos onde casos são analisados de forma diferente. Além desse processo aí do Celso Jacó, que o senhor já falou, do MDB, teve mais um que teve o processo arquivado, que foi o João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, que é do seu partido. Nesse caso, o senhor não votou, né? Como é que foi? Porque eu estava com o parecer encaminhado na sequência. Eu tinha um parecer, então, encaminhado. Por ele ser do mesmo partido, há dentro do regimento interno de que não deve-se analisar casos de pessoas que sejam do mesmo estado ou do mesmo partido. Então, da mesma forma, eu, legalista, eu preferi... É um tipo de proteção nesse caso aqui para o deputado? deputado? Não é proteção porque eu poderia ter dado meu voto a ele. Eu não votei. Porque... O senhor se absteve, no caso? Porque o próprio regimento diz que não se deve analisar casos parlamentares que sejam do mesmo partido ou do mesmo estado. Então, eu acredito que eu não deva me manifestar justamente porque aí há você pode até dizer que... neste caso, eu estaria em suspeição por ser do mesmo partido ou ser do mesmo estado. Eu prefiro me abster como um juiz se abstém do processo quando ele é colocado em suspeição. Um juiz também o faz. Naquele momento, no Conselho de Ética, eu sou um magistrado. Eu tenho que me abster daquilo que pode me colocar em suspeição. Isso eu fiz. Agora, tem umas coisas que realmente revoltam a população. Vou dar o exemplo do Nelson Meurer, que é do Partido Progressista aqui do Paraná, o primeiro deputado condenado aí no caso da Lava Jato, mas que até agora não foi para cadeia e segue lá, foi condenado a mais de 13 anos de cadeia. Por que o Nelson Meurer ainda está na Câmara Federal? Olha, essa pergunta deve ser feita ao Poder Judiciário, aos ministros do Supremo, a decisão do poder que julga esses casos. O Conselho de Ética não pode interferir nesse caso? O Conselho de Ética já foi acionado e foi designado um membro para analisar esse processo. Mas, mesmo com os erros do Poder Judiciário, eu prefiro ainda defender a democracia e defender, inclusive, as 10 medidas de combate à corrupção. Naquele processo, naquela madrugada onde esse projeto foi desfigurado, havia já determinadas alterações que já previa esse tipo de situação, inclusive já deixando um ponto final, né? O Poder Judiciário, como eu disse aqui agora, ele tem interpretações diversas para um e para outro e acaba tendo casos onde a sociedade também acaba se questionando, né? Como é que, por exemplo, nós temos um condenado a mais de 30 anos de reclusão que hoje está sem tornozeleira eletrônica, que é um dos comandantes do PT, o senhor José Dirceu. Ele não está lá, né? E em outros processos nós temos outros tipos de interpretação, mas isso não cabe a mim, cabe ao Poder Judiciário. A resposta não está comigo, deveria estar com alguém aqui que compõe o órgão que julga essas causas e essas decisões. Como é que o senhor avalia essas manobras que o PT tem tentado aí para liberar o Lula da cadeia? O PT que diz que vai até as últimas instâncias com o nome de Lula como pré-candidato à presidência e que tem aparecido entre os primeiros nas pesquisas eleitorais. Olha, isso também só está acontecendo pela ausência de novas lideranças no país. É claro que qualquer cidadão brasileiro, qualquer trabalhador, qualquer pessoa
sabe que ele não poderá ser candidato. Né? Não Pelo poderá. ficha limpa não tem como, né? Olha, eu não digo nem pelo ficha limpa, porque o meu entendimento, e eu tenho debatido isso em congressos e eventos que eu discuto, o criminoso, né, porque quem comete um crime é condenado pelo crime, o criminoso em questão, ele está preso em uma sentença transitada e julgado e por isso ele perdeu o direito ao sufrágio. Se ele perdeu o direito ao sufrágio, ele não pode votar e não pode ser votado, porque ele não está com uma decisão que ainda pode recorrer. Ele não tem mais onde recorrer. Então, ele não tem mais o direito de votar e ser votado. Não é nem questão da ficha limpa, ele não pode ser candidato. Claro que o partido, ele coloca esse tipo de situação para gerar uma comoção, para gerar no país uma situação de desconforto com o próprio Poder Judiciário, porque é o que eles têm feito ultimamente, o ataque ao juiz Sérgio Moro, o ataque à Lava Jato, o ataque ao Poder Judiciário, o ataque à imprensa livre, é a forma deles combaterem todo o processo que envolveu o partido e que, na minha opinião, deveria dar pela extinção do partido. A decisão final seria dos partidos envolvidos com decisão transitada e julgado, onde e não digo só contra o PT, contra todos os partidos que estão envolvidos e configuraram crimes e já têm sentença transitada e julgado, deveriam ser extintos. Nós conversamos com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no TNews, deputado. Um bom dia. Bom dia. TNews.